Boa tarde, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é missionário Nadir Albano. Hoje é dia 9 de março de 2026, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora está sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Nessa hora eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também nessa hora, Senhor, a vida do meu esposo, dos meus filhos, o meu lar. Apresenta a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da finalização dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arcas, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra vai dizer hoje em Jó 18, tá? Diz assim, Bildade. Então Bildade de Suá respondeu: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, deste canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a sua preciosa palavra, é sobre a tua presença, a tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade, a tua santidade, é sobre a Trindade, é sobre esse Deus tão fiel, que se fez tão pequeno por amor de mim e de você, para que eu e você estivéssemos hoje aqui, né? Pelo sangue do seu Filho amado Jesus, e sermos templo do Espírito Santo. Senhor, eu te louvo pela tua graça, pela tua grandeza, pela tua misericórdia. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, meu Deus. Que eu só fale aquilo que você tem para falar aos nossos corações, porque o canal João 30 é para te glorificar e te exaltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém, Jesus, amém? Lá vai dizer assim, Jó 18. Então Bildade de Suá respondeu: quando você vai parar de falar, proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos. Ah, você que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa, ou devem a rocha mudar de lugar, né? Então, Bildade, ele já se inflamou aqui com Jó, viu? Começou a ficar todo nervoso, todo ressentido com a atitude de Jó, né? E aí ele consegue perceber assim, né? As falas de Jó com desprezo pelas coisas que ele falou, né? Que eles estão fazendo dos seus amigos. E eles não conseguem entender, né? Que a tristeza de Jó, né? Então, assim, ele vai o quê? Ele vai condenar Jó, ele vai falar com Jó, né? De maneira dissoluta, assim, de maneira para ofender também, né? Mas Jó não quis ofender, Jó só estava se defendendo, ok? Mas ele já levou pro outro lado, ok? E aí, né, quando aí ele se considera um animal irracional, né? Um egocentrismo, não sei dizer, um egocentrismo dele, né? Uma reação, né? A reação dele. A reação dele, a reação de Bildade, a reação de Jó foi assim de egocentrismo, né? E ele não se via de jeito nenhum. Ele começa, vamos lá. Ah, você quer se dilacerar de ira? Deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? Tipo assim, Jó, quem você tá pensando que tu é, Jó? Né? Então, ele já, tipo, ele quer humilhar Jó, né? Jó, você tá se achando, né? Então, é algo, né? Humilhar Jó, ele queria humilhar Jó. Então, ele começa, né, a dilacerar Jó. E aí ele começa. A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue, né? Por quê? A lâmpada aqui, né? Aqui ele tá falando de vida, tá? Essa lâmpada aqui tá falando de vida, que os ímpios sofrem, né? E se os ímpios, né, prosperam. Então, vamos dizer assim, como assim? Como se a vida fosse uma luz que acaba, né? Então, e que também os justos sofrem, os ímpios sofrem. Então, ele começou a fazer. E ele começa a dizer, vamos lá. Na sua tenda, a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga. Tipo assim, na sepultura, né? A tenda aqui representa a sepultura, né? O vigor dos seus passos se enfraquece, os seus próprios planos o lançam para a terra. Então, assim, nossa, mas essa fala dele aqui do capítulo 4 é muito forte, né? Então, mas ele tá assim, insolúvel, né? E ele acha que Jó é o culpado
Porque Jó tem que ser culpado. Igreja, quantas pessoas acham que você é culpado de algo e você tem que ser culpado, né? Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço prende firme. Aí ele diz assim, o nó corredio está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha em seu caminho. Já não adianta, você é mal, você é isso. Gente, aqui ele está descascando, vamos dizer assim, num senso comum, o abacaxi em cima de Jó, tá? E ele continua. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. Tá vendo, Jó? Por isso você está sendo aterrorizado. Por quê? Porque você é ímpio, porque você é má, né? Jó, você é perverso. E você ainda acha que você é bom, né? Então ele descasca. A calamidade tem fome de alcançá-lo. A desgraça está à espera da sua queda. E consome parte de sua pele. Por quê? Porque Jó estava totalmente debilitado. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo, né? Então, Jó estava assim totalmente debilitado. Quem é o primogênito? Né? A morte ali, né? O primogênito da morte. Então, Jó estava totalmente debilitado, né? Por quê? Né? Porque os vigor dele já aparentemente os passos, o enfraquece, os seus próprios planos lançam para trás. Então, ele vem, né? Para querer, assim, vamos dizer assim, quebrar Jó mesmo, tá? Mas ele não consegue entender que é Deus, que é Deus, que é Deus. Oh, meu Deus do céu, né? Ele é arrancado da segurança de sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. Então, você vai dar conta, Jó. Você acha que você vai ficar assim? Não, você vai dar conta, né? Então, ele se refere à morte aqui como um terror, tá bom? Porque isso era algo de uma literatura cananeia do povo lá dos antigos, né? Então, ele tinha essa linguagem, né? Essa maneira de expressar, essa figura de linguagem, né? Ele visualiza o Senhor assim, né? Como tragando, assim, né? É a morte para sempre. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Vamos prosseguir. Ele é arrancado da segurança da sua tenda e os leva à força ao rei dos terrores, né? Então, tá falando aqui, né? Da situação de Jó, da morte, né? Aquele desejo que a morte já está à espreita dele. Resumo da história, ele quer dizer isso. O fogo mora na tenda dele, espalha um enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo, seus ramos murcham em cima, né? Suas lembranças desaparecerão da terra, o nome não tem... sua lembrança desaparecerá da terra e nome não tem parte alguma. Você, tipo assim, você vai sumir, você vai acabar e você não vai ter nome, Jó. Simples assim, né? Sua lembrança, ninguém vai lembrar de você, Jó. Você vai desaparecer. Sua fama, porque você não tem mais filho. Né? Só tem sua mulher. Então, não tem descendência, né? Não tem herdeiro, Jó. Né? Então, ele é bem cruel. Você não tem herdeiro, Jó. Ok? Gente, é muito cruel, né? Jó, você não tem herdeiro. Tipo, Jó, você não tem herdeiro. Jó, você não tem herdeiro. Vou até colocar aqui. Depois Deus muda o cativeiro do Jó e Jó dá o quê? Jó restitui tudo. Igreja. E é muito interessante que Deus dá tudo em dobro para Jó, né? Deus só não dá em dobro os filhos de Jó. Por quê? Por quê, igreja? Porque animais são substituíveis, carro, bens materiais, mas vida não. Uma alma é somente uma alma, entendeu? Então não tinha como substituir, né, os filhos de Jó. E eu acho muito interessante, né, que... Quer ver para você ver? Vamos lá, Jó 1. Diz assim, ó. Quando de repente um vento veio do deserto e atingiu 4 cantos da casa que desabou e eles morreram. E eu fui o único que escapou. Enquanto ele diz assim, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, né? Quando de repente então, veio ali, né? E destruiu tudo. Então, é muito interessante, igreja, a maneira, né? Que Deus, ele trata essa situação no final do livro, tá bom? Quando a gente vai no final do livro, né, de Jó, a gente vê que tudo ali foi restituído, né? Menos os filhos, tá? Ele teve os mesmos... não só, vamos dizer assim, ele teve... deixa eu marcar lá direitinho pra vocês verem, peraí. Ah, tá. Então, como eu falei, a gente vai ver aqui, ó, no capítulo 1 de Jó, versículo 2, é assim, ó.
Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Aí, quando a gente pula aqui pro 1 versículo, né, que eu li o 18 e 19, que os seus filhos morreram. Quando a gente chega em Jó 42, a palavra diz assim, ó, no Jó vamos lá, Jó 42, verso 8. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve cerca de 14 mil ovelhas, que ele tinha 7, 6 mil camelos, que ele tinha 3, 1.000 jumentas de boi, porque ele tinha 500, né? E também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Késia, a terceira de Kenan Rabuque. Em parte alguma daquelas terras havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança. Por quê? Porque almas, igreja, almas não tem como a gente substituir, porque são pessoas, amém? Nunca se esqueça isso, tá? Um carro eu posso comprar de novo. Uma casa, bois, mais filhos, não tem. Não tem como. Cada alma é única, amém? Então, eu acho muito interessante isso, né? Porque quando a gente vê aqui, ó, ele é o homem íntegro, já diz assim, Jó, ele possuía 7 mil ovelhas, ele tem 14, 3 mil camelos, tem 6.500 juntas de boi, tem 1.500 jumentas. Então, Deus restitui tudo. Então, é muito lindo isso, né? Quando a gente vê isso em Jó, né? Depois, 42, versículo, né? Deus, ele restitui tudo, menos os filhos, tá bom? Em dobro. Por quê? Porque uma alma não se substitui, amém? Ok? Não substitui. Eu e você somos únicos. Nosso DNA é única. E da filha de Jó também era, amém? Deus abençoe e fique na paz. Oh, glória.